Oi, gente. Essa já é a aula 22. E agora a gente vai começar um novo período, que é o período que a gente tinha comentado em alguma aula, que agora a gente meio que acabou os conteúdos novos por essa etapa. A gente volta depois das férias a ver conteúdos novos. E agora que a gente vai estar finalizando, o que a gente vai fazer? Vamos fazer revisão de tudo que a gente já viu até o momento. Então, antes de começar pela revisão, eu vou começar passando aqui a atividade 8, que tem que passar, para ver o que era para ter feito, o que aconteceu ali, qual era a resposta certa. Óbvio que vocês vão ter o feedback de vocês, né, para cada um, mas a gente vai repassar ali aqui por cima. Eu peguei a atividade aqui de uma aluna que tirou o máximo, acertou completamente tudo tá certo, tudo tá perfeito. Então, a primeira pergunta falava a que pronome se refiere a la imagen de abajo, ou seja, a que pronome se refere à imagem abaixo. Então, a gente tinha aqui, ó, yo, me, tu e a te. Usted, lo, la, el, lo, ella, la, nosotros, nos, vosotros, os, ustedes, los, las, ellos, los, ellas, las. Então, o que era? Era pronome de objeto direto. Por quê? A diferença entre o pronome de objeto indireto e o direto é justamente o que vai mudar para usted, el, ella e ustedes, ellas e ellas. Quando é pronome de objeto direto, significa que o usted, el, ella é o quê? Lo, lá. E o ustedes, ellas e ellas é sempre los, las. Agora, quando a gente está falando de pronome de objeto indireto, é sempre le e les. Então, a diferença assim, visual entre objeto direto e indireto, sem contexto nenhum, é olhar a que se refere o pronome para o sujeito ele, ella e você. Certo? E aqui a gente vê que como é lo lá, como é o mais simples, então é um pronome de objeto direto. Aquí, seleccione la opción que reemplaza los exámenes en la oración de abajo. La clase hay que hacer los exámenes. Então, qual era a resposta? A última. La clase hay que hacerlos. Por quê? A gente tem que los exámenes é o quê? É eles, porque são os exames. Se eu estivesse falando bem assim, nossa, os exames estavam muito difíceis para mim. Aí uma menina chega e fala, nossa, eles estavam muito fáceis. Você vai entender que é os exames quando ela fala eles. Então é eles. Então, o que a gente tem aqui para mudar eles? Olha ali, ó, los. E o que a gente faz? La clase hay que hacer los. A gente pode botar o pronome tanto antes quanto atrás. Mas quando a gente tem o verbo na sua raiz, no infinitivo, correr, pular, sentar, a gente geralmente joga o pronome para frente, porque assim é simplesmente mais usual, é o mais comum e também é correto. Então, la clase hay que hacerlo tá errado, porque a gente está falando los exames. Então, se você observar, está no plural. E ele não tá. La clase hay que le hacer. Por que não é o pronome de objeto indireto? Porque quando a gente fala a classe tem que fazer o quê? Quando a gente faz a pergunta o que ou quem, a gente sempre tem o pronome de objeto direto, tá? Agora, se a gente tivesse que falar a classe terá que dar o quê? Aí é pronome de objeto direto, mas se fosse dar a quem, aí será um pronome de objeto indireto. Porque observe que quando a gente faz essa pergunta para os verbos, se acompanhar a preposição tipo para, a, de, significa que a gente vai ter que usar um objeto indireto. Agora, quando a pergunta ela é simplesmente simples, quem, o quê, aí beleza. Aí pronome de objeto direto. Então, quando a gente fala a gente tem que fazer, a gente faz alguma coisa, você faz o quê? Os exames. Então, a gente tem que o pronome de objeto direto. Então, não tem por que nem ler e nem les. Significa que a única opção é usar o los, que é um pronome de objeto direto. La clase hay que hacerlos, tá? En la oración de abajo, ¿qué es el objeto directo e indirecto? Tá? Então, na oração abaixo, qual é o objeto direto e indireto? E aí a frase era, eu escrevo artículos para o periódico. Então, eu escrevo artigos para o jornal. Então, ali tá certo, porque o objeto direto é artículos. Por quê? Quando você escreve o quê? Artigos. Agora, quando você escreve para quem? Para o jornal.
Entendeu? Observem a diferença. Eu estou perguntando o que você escreve. Você pode escrever contos, você pode escrever textos dissertativo argumentativo, você pode escrever artigos. Então, você escreve algo. Então, eu te pergunto, o que você escreve? Observem que essa pergunta é simples, ela é simplesmente o que você escreve. Então, quando a gente faz essas perguntas simples, é objeto direto. Agora, quando eu falo, você escreve para quem? Observe, ou para o quê? Observem esse para, que é uma preposição. Então, você escreve para alguém, para algo, para uma empresa, tá? Então, a gente não tem essa pergunta simples, a gente tem um para acompanhando. Então, justamente, o objeto direto, ele é o artículo, justamente porque é ele que responde a pergunta simples, o quê? O objeto indireto é o que responde a pergunta que acompanha uma preposição, que é o para. Então, o objeto indireto é para o jornal, para el periódico. Y ahora, siendo así, reescribe la oración poniendo los dos pronombres corretos. Então, sendo assim, reescreva a oração colocando os dois pronomes corretos. Observem que eu comentei com vocês que quando a gente tinha que botar tanto o objeto indireto quanto o objeto direto, o que a gente fazia? O pronome indireto, ele virava se. O pronome de objeto direto se mantinha. Então, a gente tinha que botar se e o pronome de objeto direto. Agora, qual a ordem? Sempre o pronome de objeto indireto primeiro, que vai ser sempre o se quando for duplo, tá? O pronome de objeto direto, aí esse não bota o se, esse bota realmente qual é o pronome de objeto direto, e aí a gente bota o verbo. Então, aqui é eu se los escribo. Por quê? O los se refere ao quê? Aos artigos. Observem que está no plural e é o artigo, então é ele, ou seja, ele, tá? Porque é aquilo que eu comentei. Se eu estivesse falando que eu li uns artigos muito bons, outra pessoa chega e fala, nossa, achei eles muito ruins. Então você entende que eles são os artigos, tá? Então é eles. E se é eles, a gente já viu que é los. Então o los, o pronome de objeto direto, ele se manteve. E o se, como era o, se refere ao objeto indireto, tá? Então, objeto indireto, que vai ser o se, pronome de objeto direto, que realmente vai estar de acordo com o que é de verdade, e o verbo. Então, eu se los escribo. E observem que o verbo escribo se mantém dos dois jeitos, tá? Se a gente botou, tipo, da primeira vez falando tudo normal, falou escribo, então, quando a gente fazer essa mudança para os pronomes de objeto direto e indireto, não botando necessariamente o que é, tipo, artículos para o periódico, e sim se los, o que a gente faz? A gente sempre vai manter o verbo de acordo com o jeito que ele estava de primeira, tá? Então, por isso que é exatamente assim. A gente pegou artículos, foi para se, pegou para o periódico e mudou para... Não, gente, artículos para los e para o periódico para se, ok? Seleccione la opción que reemplaza a vosotras en la oración de abajo. Todos los días mi madre prepara la comida a vosotras. Então, observem. Quem prepara a comida? É a mãe. Beleza. Agora, ela prepara essa comida a quem? Ou a o quê? Observem esse a que está vindo junto. A quem? A o quê? Se está vindo essa preposição junto, pronome, tá, gente? Preposição. Se vem essa preposição antes que é o a, observem que é um pronome de objeto indireto, porque a pergunta não é simples, quem ou o quê. É a quem ou a o quê, tá? Então, é a vosotras. Então, é o pronome de objeto indireto, tá? E o pronome de objeto indireto, como eu disse para vocês, a diferença que a gente vai ter disso aqui, que são dos objetos diretos, para os indiretos, é que vai mudar nos ter, ele aqui vai ser le. Não tem essa questão se, ele então é feminino, ele é masculino. Não tem essa diferença, é le para tudo. Então, a gente tem os teres, eles e eles é les. Essa é a única diferença. Agora, o resto todo se mantém. Então, se o resto todo se mantém, a gente tem ali, o que vai substituir é vosotras. Então, a gente vai botar os, tá? Então, voltando aqui, ó. Por que não é le? Porque o sujeito que está substituindo é vosotras, tá? Não é ele, você, é vosotras, você, vocês, tá? Por que não é te? Porque não está substituindo tu. Observe que é vosotras. Pelo mesmo motivo que não é le, também não é lá, porque não está substituindo ela. Ou não, né? Porque não está substituindo ela, e é porque é um pronome de objeto indireto. Então, o único que está compatível é o os. Então, todos os dias mi madre os prepara la comida. Os prepara la comida, tá? Então, sempre o pronome vai vir para trás do verbo quando esse já está conjugado.
Agora, esta noche vamos a llevar frutas para Mercedes. Reescribe la oración de arriba reemplazando con los dos pronombres correctos. Então, essa noite vamos levar frutas para Mercedes, tá? E reescreva a oração acima, substituindo os dois pronomes corretos. Então, vamos lá. Esta noite vamos a llevar. Levar o quê? Observem que a pergunta é simples. Vocês vão levar o quê? Frutas. Se a pergunta é simples, é um pronome de objeto direto. Se é frutas, frutas é o quê? É elas, certo? Porque, vamos supor de novo, eu estou comendo uma fruta, peguei várias frutas do quintal ali da minha amiga, falando, nossa, essas frutas estão lindas. Aí chega uma menina e fala, não, elas estão podres. Quando eu falo elas, quando ela fala elas, eu vou entender que ela está se referindo às frutas. Porque eu falei que as frutas para mim estavam maravilhosas. Mas não, elas estão podres, tá? Então, frutas évias. Se é évias e é um pronome de objeto direto, então é las. E se é para Mercedes, o que a gente tem para Mercedes? Mercedes é évia, porque é uma mulher, é o nome de uma mulher, Mercedes, tá? Que também faz para vocês perceberem que Mercedes acho que, eu não lembro se é pronome pessoal, mas é um nome de uma pessoa, porque tá em maiúsculo, tá? Então, essa noite vamos levar frutas para Mercedes. Mercedes é uma mulher e é évia, tá? Évia. Então, qual que seria o pronome de objeto indireto? Seria le, tá? Porque, como eu disse, não importa se é ele, évia ou sed. Quando a gente tá falando de pronome de objeto indireto, é sempre le. Então, só que ele quer que bota os dois pronomes dentro dessa frase. Quando a gente vai botar o pronome de objeto direto e indireto numa mesma frase, o Mercedes não, objeto indireto, ele vai se ocultar e quem vai se manter vai ser o objeto direto. Então, o que a gente tinha le vai virar se, porque é isso que faz, e a gente vai botar logo depois o pronome de objeto direto e se referindo a frutas, que é las. E aí, a gente volta a escrever normalmente a frase. Então, esta noite se las vamos a llevar. Ok? Então, lembra, a gente pega esses conjuntos de pronomes e manda para antes do primeiro verbo. Tá? Antes de qualquer primeiro verbo. Se a gente ver aqui, a gente tem dois. Ah, vou botar antes de llevar? Não, vai botar antes de vamos. E antes de quaisquer outros verbos. E esse problema, inclusive, quando a gente tem uma locução verbal, ou seja, dois verbos seguidos um do outro, a gente sempre bota obrigatoriamente bem lá na frente ou obrigatoriamente bem lá atrás. Só que nesse caso, vai para trás, tá? Porque aqui é uma coisa diferente. Aqui é pronome de objeto direto e indireto. É pronome reflexivo. Y aquí seleccione la opción que reemplaza para ustedes en la oración de abajo. No cuento mis secretos para ustedes. Então a frase dizia: não conto os meus segredos para vocês. E aí, vamos lá. Você conta segredo, certo? Você conta seus segredos a quem? Você conta seus segredos para quem? Observem que tem preposição na pergunta que a gente questiona. Então, a gente tem objeto indireto. Por que não é le? Porque ustedes. Observem que ustedes é plural. Então, não é le. Agora, se você não conta mis secretos para usted, aí seria le. Mas está no plural, então é les. Ali sim, como está na última opção. Por que não é los e por que não é lo? Porque los e lo se refere ao pronome de objeto direto. E não se encaixa aqui, porque a gente viu que quando a gente faz a pergunta, tem obrigatoriamente aquela preposição. Eu conto meus segredos para alguém. Eu conto meus segredos a alguém. Ok? Siendo así, reescribe la oración poniendo el pronombre correcto en el lugar correcto. Então, sendo assim, reescreva a oração colocando o pronome correto no local correto. Então, como eu disse, pega o pronome, joga para trás do verbo. Então, no les cuento mis secretos. Observe que tudo se manteve. No mis secretos, no cuento mis secretos. Só que o que mudou? Para os dedos virou les. Beleza. Para onde vai esse les nessa frase? Sempre para trás do verbo. No les cuento mis secretos. Y, por fin, escribe un diálogo que contiene expresiones de horas y hora. Por ejemplo, solo si tú necesitas ayuda para escrever, tá, gente? Eu boto exemplo só se vocês precisam de ajuda. Então, um diálogo com uma chica que necessita irse a um lugar importante que cierra em algum momento e ela não sabe que hora é porque seu telefone está em casa. Então, escreva um diálogo que contenha expressões de horas e hora. Por exemplo, apenas se você necessita de ajuda para escrever. Então, por exemplo, escreva um diálogo com uma mulher que necessita ir a um lugar importante que fecha em algum momento. E ela não sabe que hora é porque seu telefone está em casa. Tá? E o que essa garota aqui fez?
ela simplesmente fez um diálogo com muitos horários aqui, fingindo que é uma staff do BTS. Tá ótimo, escreveu horrores, tá usando a criatividade, e é aquele momento de vocês devem se sentir expostos, tá? Para realmente botar o que deve acontecer. Basicamente, se expressem para que quando vocês façam seus diálogos eu consiga achar o erro de vocês, tá? Então, aqui tá tudo completamente certo, com exceção de apenas um errinho ali no como. Y, claro, a las 7 de la mañana el desayuno será a las 7:30, los ejercicios a las 8, el ensayo a las 9:15, el almuerzo al mediodía, descanso hasta un cuarto para las 4, ensayo de nuevo, la preparación para el show empieza a las 6 de la tarde, las últimas informaciones serán a las 7:20 de la noche, el show será a las 8 de la noche en punto. Usou um monte de horas e horários. É isso que eu queria que vocês fizessem de preferência, não necessariamente seguir o que eu queria que vocês fizessem. A menos que realmente eu recebo várias pessoas dizendo, eu tenho realmente muita dificuldade fazendo diálogos, porque não sai nada na minha cabeça, nem pensando em português, nem nada. Então, beleza, tudo bem, mas tenta escrever alguma coisa, porque é nesse momento que você escreve de acordo com as vozes da sua cabeça, e serei eu que ajudarei a corrigir você, tá? Os seus errinhos aí. Ok, gente? Então, vamos agora, de verdade, começar a aula de hoje. E a gente vai ver o quê, gente? A gente vai fazer uma revisão de toda a apostila, tá? Então, aqui, ó, a gente tem 12 capítulos. Tá vendo aqui, ó? A gente tem 12 capítulos. E o que eu quero? A gente tem mais 6 aulas restantes. Então, por aula, nós veremos 2 capítulos, ok? Então, vamos ao primeiro. Deixa eu ver, gente, como... Meu Deus, nem fiz nada. Vou checar como é que tá pra vocês. Tá meio ruim, né? Mas acontece. Eu não consigo aproximar, gente. Ô, saco. Vai ficar assim mesmo, gente. Então, a nossa primeira se trata de basicamente saudações, pessoas se conhecendo, perguntando como estão, basicamente conversações básicas, tá? Como eu lembro para vocês. Então, quando a gente está começando a chegar uma pessoa, e a gente fala o que quando a gente conhece a pessoa? Encantada, encantada, tá? É assim, aqui a gente fala. Praticamente de um geralzão, assim. Existem alguns locais que falam de forma diferente, mas um geralzão é encantada, encantada, tá? Aí que a gente quer dizer o nosso nome, a gente diz que a gente soy alguma coisa. Ou a gente fala, me llamo Gabriela, eu me chamo Gabriela, me llamo Gabriela. Eu posso dizer, soy Gabriela. Então, observe que me llamo é um pronome, é um verbo e um pronome reflexivo, tá? Que a gente viu lá na frente. Então, quando a gente estava aqui nesse começo, a gente nem imaginava que era pronome reflexivo, agora, os verbos reflexivos. Então, agora a gente está vendo que quando a gente chama, a gente faz o verbo se chamar e a gente que também sofre essa consequência de ter um nome. Então, por isso que é chamar-se. E quando a gente vai falar conjugar esse verbo reflexivo, então a gente tem um pronome me, porque se trata de eu, porque sou eu que me chamo, e a gente conjuga o verbo normalmente. Então, me llamo, que vem do verbo reflexivo, chamar-se. A gente nem imaginava isso, né? Graças, que era o que a gente estava acostumado, que era obrigada, né? Perguntar como a pessoa se chama, como te llamas, como você chama, ou qual é tu nome, ou mi nome é Gabriela. Perguntar, logo depois que eu falar, eu me chamo isso aqui, e você? E tu, né? O tu, lembrando que a gente também viu mais pra frente, que existe tu sem acento, tu com acento. Tu com acento é o quê? Você. Tu sem acento é o quê? Seu não, teu, tua, tá? São coisas diferentes. Tu é um pronome pessoal e o teu, tua, que é o tu sem acento, é um adjetivo possessivo. E a gente tem também alguns adjetivos aqui. Contenta, contenta, que é feliz. Enfermo, enferma, que é doente. E a gente começou a ver aqui quais eram os sujeitos, que eram nós outros, nós outras, vós outras, ellos, ellas, que a gente já está se acostumando agora já. E aí, a gente viu um exemplo basicão de conversação aqui. Olá, como que llamas? Me llamo Helena e tu? Me llamo Federico, encantada, encantada.
né? Já estamos acostumados. E aí a gente começou a ver com mais coisas mais pra frente de um primeiro bate-papo, introduzindo pessoas. Então, ali, a gente tinha algumas frases úteis, que era que tal, como você está, como estás também. E aí a gente tinha bien, gracias, que é assim que eu estou. Aí a gente começava a apresentar alguém, esta es, quando a gente ia apresentar alguma mulher do gênero feminino, ou este es, quando era uma pessoa do gênero masculino. Então, olá, que tal? Bien, gracias. Esta é minha amiga Ana. Olá, encantada, eu sou o Federico, tá? Essas coisas estão batidas pra gente, né? Se Deus quiser, né, gente? E aí a gente tem outras formas de dizer como estás, né? Que era basicamente como tu estás, é que tem uma errata ali, viu, gente? Não é como estás ustedes, usted. É como está usted, não é estás. Está se refere ao sujeito tu, que a gente tem usted, então é está, ok? Então, como estás, que é como você está, como estás, como está usted, como você está, que são duas formas de se dizer. Só que lembre que quando a gente fala tu, a gente está falando de algo informal. Agora, quando usa usted, já é bem mais formal. E aí tinha novas palavras, que era como a gente responderia como a gente está, né? Porque a gente viu que tem como estás, como está usted, que tal. Quando uma pessoa pergunta como é que você está bem? A gente poderia responder muito bem, regular, que era mais ou menos, cansado, cansada, estressada, estressado. Pouco que do nada jogou uma palavra aqui para mais vocabulário. Ah, estou um pouco cansado, um pouco cansada. Viu? Que era eu, estou que era, eu estou cansada, eu estou estressada, pouquito, que é outro jeito de chamar pouco, só que aquilo não, é o nosso pouquinho, então um pouquinho estressada, eu estou um pouquinho estressada. Em uma conversação, como estás? Estou um pouco cansada, lembrando que é tá? Não aqui não. Então, estou irregular. E aí a gente tinha o verbo estar, né? Que ele era singular e sofre alterações quando a gente fala de diferentes pessoas, como elas estão. É basicamente o nosso verbo, né? Verbo regular, muito fácil. Então, eu estou, lembrando que aquele estou, gente, eu tô vendo vários errinhos agora. Estou, lembrando que esse estou, ele tem o ele no começo, não é um S jogado ali no meio, tá? Eu estou muito bem, tu estás regular, ela está cansada, ele está cansado, tá? Básico, né, gente? A gente já viu coisa pior. Então, como está ele? Então, como ele está? Um pouco enfermo. E ele, como está? Muito contenta. Beleza, se manteve tudo de acordo, usou o verbo está de acordo com o sujeito que era ele. Aí ele usou de acordo com o sujeito que era ele. Completamente certo. E aqui tienes um consejo. Palavras como eu, tu, ele são chamadas de pronomes de sujeito. Quando está claro a quem estamos nos referindo, é comum omiti-las para soar mais natural. Então a gente já passa por isso, né, gente? Já estamos acostumados. Eu estou muito bem, eu estou muito bem. Como estás tu? Como estás? Hã? E aí, como eu disse, tu ou usted. O tu, ele se refere a uma coisa informal. Alguns amigos seus, sua mãe, qualquer pessoa que você já tenha essa intimidade. Agora, usted são pessoas que geralmente estão um cargo acima de você. Podem ser seus professores, podem ser seus chefes. A menos que você já tenha essa relação de intimidade com eles, aí tudo bem. Enquanto você acha que você não tem aquela relação, usa tu. Usa usted e não tu. Tá? E aqui a gente tem a continuação do verbo estar. Então, a gente tem nosotros estamos, vosotras estáis, ellas están, ellas están. Por que vosotros estamos? Porque estar, vosotros não, nosotras estamos. Porque estar é um verbo regular. Quando a gente quer conjugar um verbo terminado em AR para o sujeito nosotros, tira o AR e bota amos. A gente também faz isso em português. Eles estão pulando. O que a gente tem? Não, nós estamos pulando. Então, estamos. Tirou a R, que era estar, e botou amos. Mesma coisa em espanhol. Nós outros estamos. Temos os outros. O que a gente tem quando a gente tem um verbo vosotras? Um verbo terminado em AR para o sujeito vosotras, tira o AR e bota ais. Vosotras estáis. Ellas están, ustedes están. O que a gente tem quando a gente tem ellas, ustedes, tudo no plural, tira o R e bota an, tá? Então, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Ok? Então, a gente já devia estar acostumado também com umas patronizações, como que a gente conjuga os verbos. E
Isso aqui é muito básico, né, gente? Já tá óbvio. Quando a gente fala nosotros, vosotras, ellos, é um grupo de homens. Nosotras, vosotras, ellos, é um grupo de mulheres. Então, como estáis vosotras? Nosotras não estamos bem. E ellos estão estressados. A gente já tá acostumado, né? E a mesma coisa, a gente também pode omitir se já tá óbvio, né? Porque como a gente tem o verbo, ele se conjuga de forma específica para cada sujeito, então a gente pode fazer isso tranquilamente. E capítulo 2, capítulo 1 era realmente bem básico. E agora a gente tem que passar para o capítulo 2, que começava agora com essa questão de comida, que a gente vê até hoje, porque é meio grande. Então, a gente vinha aqui que tem várias e várias formas de se pedir café. Porque a gente precisava dar uma introdução de a diferença que a gente tem do espanhol da América Latina, geralmente, para o espanhol europeu, tá? Que se concentra na Espanha. Então, a gente tem bastante diferença, a gente tem muita forma de dizer a mesma coisa por causa de vários e vários países que falam língua espanhola. Era normal que tivesse essa alteração em algum momento. Então a gente tinha que na Espanha, café era por ela café solo, mas para a Colômbia era tinto e para o México era simplesmente café. O café com leite era café com leite. Agora a Colômbia ela tinha um nome próprio, que era perito, pintado, e o latte, que já vinha lá dos Estados Unidos. Então a gente tem um café com leite, que era um café com leite, um bocadillo, que era a forma que se falava de acordo com o espanhol europeu. Eu quero, que né, eu quero alguma coisa, eu quero um bocadillo e um café com leite, que era o que a gente fazia lá no começo das atividades, para mim, ou seja, para mim uma cerveja, né, que já vem ali embaixo. E a gente também tinha várias formas, como eu disse, de falar sanduíche, de acordo com os países que a gente estava. Bocadillo é o quê? Lá da Espanha. Mas no México a gente tinha torta, Argentina a gente tinha sándwich, na Venezuela a gente tinha pânico em alguma coisa. Então, eu quero um café solo para mim uma cerveja, graças. Tá? Então, era basicamente uma introdução de como as coisas funcionavam, de como a gente tinha várias formas de dizer a mesma coisa de acordo com o país que a gente estava, ou queria estar, ou independente. Agora, começava, vosotras ou ustedes. Bom, só usamos os ustedes na Espanha em situações formais e para falar com um grupo de pessoas que não conhecemos bem ou de cargos maiores, por exemplo. Essa já não possui flexão de gênero e é usada para todos os sexos. Que era vos... Não entendi isso aqui, gente. Vamos seguir. Mas como eu disse, o usted, ele é o quê? Ele sempre se trata de situações formais, tá? Então, os ustedes não ia ser diferente. E o vosotros também vai acompanhar aquela coisa de ser mais informal. O som de 6 era em espanhol, que era começo com vocês, a gente tem que ver isso até hoje, tem que pegar mesmo no pé, porque a pronunciação é importante. Quando a letra é seguida de C, A ou U, ela tem o som de K, assim como a gente tem em português. Casa, cozinhar, cumprimentos, tá? Observem que tem esse som de K no começo. Em espanhol não é diferente, tá? Então, casa, que tem mi casa es pequeña, comer, que quieres comer, quanto cuesta, tá? Então, quanto custa? Observem que a gente tem com o CU, com quanto e cuesta. Quando a letra C ela é seguida de I ou de E, a gente pronuncia isso são colocando a língua entre os dentes, como o TH do inglês. E isso também serve para a letra Z. Na Andaluzia, Ilhas Canárias e América Latina, ambos os sons são pronunciados como S, ou seja, com a língua atrás dos dentes superiores. Então, não é necessariamente nosso S que a gente já está acostumado. É um S um pouco diferente, mas isso a gente vai pegando o quê? Com a prática, praticando, ouvindo as pessoas falarem. Que a gente vai ver que é diferente. Tá? A menos com algumas exceções de alguns países da América Latina que realmente, justamente, que eu não sei se isso é verdade, mas pelo que parece, justamente pela proximidade com o Brasil e com o português, muitas vezes acaba aparecendo muito certas situações que lá na Espanha é muito diferente a pronunciação, mas quando você pega os países que estão aqui ao redor, eles falam muito semelhante a gente. Tá? Provavelmente é por causa realmente dessa proximidade, porque brasileiro tem todo local. E a gente tem que cerveja, tá? Não é exatamente cerveja, é cerveja, tá? Observem que tem essa diferença, tá? Como a gente faz esse som? Como eu disse para vocês, bota a língua entre os dentes e faz esse som de S. Cerveja, tá? Façam isso, porque aí vai ser semelhante cada vez mais. Cine, que é o nosso cine, vocês vão saber que tem a diferença entre cine e fine, tá? Tem o som de S ambas, mas eles são diferentes, dá para perceber. Queres ir al cine? Você quer ir ao cinema? Sapato, que é diferente de falar sapato.
é zapato. Você percebe a diferença. Me gustan tus zapatos. Então, observem ali que a gente está vendo agora agora no final, agora já. Por que ele é me gustan tus zapatos? Porque o sapatos, eles estão justamente no quê? No plural, então gusta, ele não quer saber se sou eu que gosto, ele quer saber o que a gente gosta. Eu gosto de sapatos, então o pronome gustar vai estar no plural, porque sapatos estão, tá? Então a gente tá vendo isso agora no final, gente. Por isso que é bom relembrar. Troço, que é um pedaço, não é troço, como a gente está acostumado. E observe, troço, troço. É diferente, tá? Queres um troço de tarta? Ou seja, uma fatia de bolo? Tá, gente? Então, existe essa diferença do S, a gente fala, e do S, que é originário do espanhol, tá? Botem a língua entre os dentes. E a gente vai para a última, acho que já é a última isso aqui. É a última. Passou bem rápido, porque realmente é muito simples. Mas nas próximas aulas vai começar a aumentar um pouco já os capítulos, porque vai ficando maior mesmo, né? A gente demorou 2 meses para fazer, e a gente vai relembrar em 3 semanas. Então, vai passar rapidinho mesmo. Puedes hablar mais despacio. Lembrando que aquele mas, ele tem um acento, tá, gente? Ele não tá com acento, mas esse mas é acento, porque que a gente tá falando? Você pode falar mais devagar? Mais. A gente tá falando mais, adição. Então, em espanhol é mas, que a gente está acostumado em português na contradição, né? Eu gosto de você, mas não quero nada agora. Mas, tá? Usem esse mas para falar mais em espanhol com acento, que é o nosso mais. E aí a gente começava a falar, hablas, então, tu hablas coreano, tu hablas alemão? Eu estou te perguntando o que? As línguas que uma pessoa fala. E agora, se a pessoa fala, lo siento, é desculpa, ela não sabe falar. Agora, não passa nada, a gente responde, não, tá tudo bem, você não tem obrigação de saber. E aí a gente poderia também, uma pessoa ela falou, sim, eu sei falar. E ela começa falando aquela língua e você não tá entendendo. Aí você pode falar. Você pode falar mais devagar? Por favor, de preferência. Então, puedes hablar mais despacio, por favor? Então você poderia falar mais devagar? E a gente tem o vale, que tudo bem, ok. Tá? Então, hablas espanhol, hablas português, hablas coreano, hablas inglês, hablas alemão, tá? Que era em si que a gente usava. E já é muito comum, já é muito de boa pra gente fazer isso, né, gente? E lembrando aqui algumas expressões, tá? Que a palavra vale. Mas em alguns locais da América Latina, essas expressões são diferentes e são usadas para confirmar ou afirmar. Então, por exemplo, as pessoas usam dale na Argentina e sale ou va no México, tá? Então, dale também é usada na Colômbia, tá, gente? Ikigai é uma expressão coloquial que usam na Espanha para dizer que alguma coisa é ótima, muito boa, tá? Então, Ikigai. Geralmente, quando, sei lá, vamos supor, tá a professora perguntando, que língua você queria aprender? E aí, do nada, você fala uma língua muito, sei lá, norueguês. É algo muito mais incomum de uma pessoa falar, falar, quero aprender francês. Beleza. Você aí, mas meia metade do mundo, assim. E aí a pessoa fala, norueguês. Norueguês é diferente, é muito mais incomum. Aí a pessoa fala, nossa, que guai, que legal. Realmente bem diferente. Mas é aquilo. Nem tudo é da mesma forma no espanhol, a gente tem muitas e muitas mudanças de acordo com o local que a gente está. E a gente tem que na América Latina muitas formas de se falar isso. Que era que copado, na Argentina, que chido, no México, que bacana, no Chile, que chévere é melhor, gente, eu não aguento que chévere, é muito bom. No Peru, Porto Rico, Cuba, Colômbia e Venezuela. E etc. Portanto, guai é uma forma mais coloquial para bien. Então, hablas inglês, lo siento, não hablo inglês, não passa nada, tá, gente? Então, é aquilo. Passando aqui, então, gente, isso aqui tudo é só para relembrar tudo que a gente viu, tá? É para continuar mantendo essa questão de se manter com o inglês. E, claro, essas coisas aqui muito básicas, assim, provavelmente não é tão necessário relembrar, mas a gente não conhece todo mundo e é bom relembrar tudo mesmo, porque em espanhol é tudo isso, né? E é claro, a gente precisa relembrar algumas coisas que estão ali no meio, que são muito mais difíceis disso aqui. Mas não significa que esse básico aqui também tem que ser ignorado, gente. Então a gente vai começar a revisar tudo para que a gente possa fazer essa constante revisão, porque aprender língua é exatamente isso. É falar, é ler, é escrever, é revisar, é ouvir, tá? Então, meu objetivo máximo aqui é que vocês estejam em contato com a língua sempre, sempre que possível. Então, por isso que minhas atividades, vocês perceberem, elas são diferentes. Tem gente que acha muito difícil, que eu já vi falando comigo, mas é o necessário para vocês terem contato máximo com a língua, que é o máximo que eu tento para vocês. E aquilo, exercício de revisão sempre, tá? Revisar sempre, porque a gente sempre precisa lembrar. Eu, por exemplo,
nem lembrava dessas expressões aqui, ó, de falar, que legal, ou esse aqui, tipo, esses balha, dália, saleva, que era tudo bem, beleza. Eu nem lembro essas coisas, gente, mas é sempre bom ficar revisando, porque uma hora o exercício da revisão é o que não existe pessoa que não aprenda dessa forma. É normal que quando você ouve diversas vezes a mesma coisa, sempre a mesma coisa, você vai aprender, você vai guardar aquilo na sua cabeça. Todo mundo funciona assim. Existem diversos métodos educacionais de aprender alguma coisa, mas a revisão funciona para todo mundo, tá? Então, por isso que a gente está revisando aqui tudo de novo. E é por isso que a gente vai continuar revisando pelas próximas 3 semanas, porque a gente precisa lembrar tudo que a gente viu até o momento, tá, gente? Então foi basicamente isso. Eu acho que não ficou grande e eu falei até bem rápido, então eu acho que tem como vocês acelerarem se possível. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, mas eu tento não transparecer isso, porque realmente, se a gente quer ter essa coisa de dar aula, a gente tem que sair um pouco mais devagar. Mas hoje eu acho que eu falei um pouco rápido, mas espero que não. De qualquer forma, se você veio até aqui, muito obrigada e boa aula. E não esqueça de exercitar sempre seu espanhol, viu?